Fala aí, galera, beleza? Como é que tá? Pessoal aí, tudo certo nessa quarentena? Certo não tá, né? Mas é o que a gente tem pro momento, então bora ficar em casa e se cuidar, né? E cuidar da sua família. Queridos, olha só, eu quero fazer uma revisão, tá? De hidrostática, tá? Hidrostática faz parte da ementa de todos os cursos, né, integrados ao ensino médio aí do nosso Instituto Federal, né? E hidrostática é um conteúdo que está lá em Física 1, né? Então, para as turmas que são aí, por exemplo, pegar a ADM2, né? E a Info 2, vocês viram isso aqui ano passado de forma bastante superficial, porque vocês fizeram trabalhos, né? Não deu tempo de explicar muita coisa, tá? O tempo foi corrido. E o pessoal que é o pessoal da Agro 3 também viu isso ano passado, tá? Mas o pessoal que é da Info 3, tá? E da ADM 3, vocês viram isso aqui no ano retrasado. Por que eu estou gravando um módulo de aula de hidrostática, ok? Porque assim, hidrostática cai muito no Enem, tá? Então assim, para quem pretende fazer Enem, tá? É obrigado a saber bem hidrostática, ok? Então esta é a primeira aulinha. E o que a gente vai ver na primeira aula de hidrostática? Pressão. Aqui a gente vai ver um pouco de pressão mecânica e não a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, o princípio de Stevens, vem daqui 2 aulas, ok? Mas a gente precisa entender bem o conceito de pressão, tá? Olha só, pressão. Aí eu escrevo para você aqui rapidinho que pressão é a razão entre a força e a área de atuação dela. Já começa o problema aqui, na definição de pressão. Pressão é a razão. O que é razão? É uma divisão. Ou seja, pressão é a divisão entre a força e a área de atuação dela, ou seja, a área de atuação da força. Se você quer calcular a pressão, P de pressão, então tu pega a força, cujo símbolo é F, e divide a razão, divide pela área. Tá? Então esta é a fórmula de pressão mecânica, força sobre área. Ok? Agora olha só, como é que tu mede pressão? Bom, a força ela é medida em newtons, ok? E a área é medida em metros quadrados. Então, quem é pressão? É newtons dividido por metro quadrado, tá? Ou seja, pressão é newtons por metro quadrado, só que assim, a gente escreve geralmente mais bonitinho assim, newtons por metro quadrado, né? Bota barra assim, nananã, ok? Então, pressão, newtons por metro quadrado. Esse cara aqui também é chamado de PA, que é Pascal, ok? Então, pressão é newtons por metro quadrado, que é chamado de Pascal, tá? Então, por exemplo, assim, a pressão que o móvel está exercendo é de 200 Pascal. Então, quer dizer que a pressão que ele está exercendo é de 200 newtons por metro quadrado, porque Pascal é metros quadrados, ok? Pode aparecer alguma coisa assim, a pressão que está sendo exercida é de 3 kPa. 3 kPa? Mas que coisa mais louca é essa? Abençoada, não esquece que quilo quer dizer 1000. Então isso aqui é 3, o K simboliza 3 zeros, então é 3.000 e Pascal é newtons por metro quadrado, ok? Então, pressão, força sobre área. Agora veja o seguinte, tá? Nesta equação aqui, pressão é igual a força sobre área. Eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho pressão, a força e a área. Se nessa equação eu tenho 3 variáveis, se eu conhecer a força e a área, eu descubro a pressão. Se eu conheço a força e a pressão, eu descubro a área que está sendo aplicada. Se eu conheço a pressão e a área, eu posso calcular a força que está sendo exercida. Ou seja, como são 3 variáveis, se eu conhecer 2 delas, a terceira eu calculo por consequência, ok? Só que não esquece que é muito importante aqui, tudo falar o mesmo língua. Como assim tudo falar o mesmo língua? Simples, olha só.
Se a pressão é newtons por metro quadrado, então você tem que botar a força obrigatoriamente em newtons e você tem que botar a área em metros quadrados. E muitas vezes os exercícios dão a área em centímetros quadrados ou milímetros quadrados. E aí você vai ter que converter, ok? Bom, olha só. A pressão, tá? A pressão, vou botar aqui, ó. Pressão, ela é inversamente proporcional à área. O que isso quer dizer? Que quanto maior a área, menor a pressão. Ou quanto menor a área, maior a pressão. Quanto mais isso aqui aumenta, mais isso aqui diminui. Porque se você observar aqui na fórmula, a pressão é força dividido por área. Conforme você vai aumentando a área, você vai dividindo a mesma força por uma área cada vez maior, vai dando uma pressão cada vez menor. Então, pressão é inversamente proporcional à área. Ok? Importante saber disso. Então, pressão, vamos escrever isso aqui, ó. Pressão é deixa eu pra cá, inversamente proporcional à área. Uma outra coisa importante é o seguinte, tá? Pressão, tá? Força sobre área. Um mesmo corpo pode exercer pressões diferentes? E a resposta é sim. E eu quero que vocês imaginem o seguinte, ó. Vamos supor que você tem um cubo, tá? Uma caixinha aqui, nananã, tá? Aqui é uma caixinha retangular, tá? Beleza. Vamos mudar valores quaisquer aqui, ó. Aqui, vamos supor que aqui tenha 1 metro, aqui tenha 2 metros, ó. 2 metros aqui, 1 metro de altura e de largura, sei lá, 4 metros, ok? Olha só, esta área de baixo aqui, ó, essa área de baixo aqui, tá? Qual é a área dela? É você pegar essa medida vezes essa. Como aqui tem 2, então aqui tem 2, aqui tem 2, beleza? Então, ó, quando você pegar 4 vezes 2, né, que é essa medida aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Quer dizer, então, ali que ali tem 8 metros quadrados. 8 metros quadrados, tá? Ficou ruim de ver aqui, beleza, tá? Agora, olha só, se eu pegar essa área lateral aqui, ó, quanto que tem essa área lateral aqui? Né? Essa aqui, ó. Quanto vale essa área aqui? Se eu quiser descobrir o valor dessa área, eu pego essa medida vezes essa. Aqui eu sei que tem 2 e aqui eu sei que tem 1. 2 vezes 1, 2. Então, essa área aqui é de 2 metros quadrados, ok? E, tá, mas, Carlos, mas tem também, senhor, esta área aqui, ó, que é a mesma lá do fundo. Se eu quiser saber quanto tem aquela área lá, ó, aquela área lá do fundo, não tem como fazer diferente, tá? Quanto vale aquela área lá? Tá? Essa aqui é 8 metros quadrados, essa lateral é 2. Aquela área lá, eu vou ter que fazer essa medida vezes essa, que é igual àquela lá do fundo, né? Aqui tem 4, né? E aqui tem 1, 4 vezes 1, 4. Então, 4 metros quadrados. Olha só, se pressão é força sobre área, o que vai acontecer? Qual é a força que a caixa faz quando ela está apoiada numa superfície? A força que a caixa faz quando está apoiada numa superfície, você tem uma superfície aqui, nananã. Como é que é o nome dessa força? Superfície, tá? A força que a caixa faz quando está depositada em cima da superfície chama-se força-peso, né? Que é a força com que a Terra traz os corpos para a direção do seu centro. Então, a Terra está fazendo a caixa faz uma força em cima da superfície que é a força-peso, né? E a área de contato pode ser 3 áreas diferentes. Pode ser aquela área maior, se a caixa estiver apoiada assim. Se você virar a caixa, a área pode ser essa daqui, ó, se você apoiar a caixa nessa área aqui. Ou a área pode ser aquela caixinha lá, aquela área lá de trás. Imagina que se tivesse uma caixa de sapato, né, tem a área maior, né, tem a área lateral e tem outra área lateral.
Você pode ter pressões diferentes em função de apoiar a caixa em áreas diferentes. Onde é que vai ter maior pressão neste exemplo aqui? Quando você apoiar essa caixa em cima desta área aqui, ó. Menor a área, maior pressão. Mas a mesma caixa pode fazer menos pressão sobre a superfície. É só você deixar ela apoiada sobre a área maior. Simples assim, ok? Mas aí eu estava pensando o seguinte, mas pressão é um conceito tão fácil. Tri de boas, ok? Mas assim, ó, vamos ver alguns exemplos de pressão no teu dia a dia, tá? Dia a dia entre aspas, porque não é tudo que está aqui que tu vê de fato no teu dia a dia, mas tem N exemplos aí que estão sendo no teu dia a dia, tá? Olha só, pneu de bug, tá? Se você parar, aqui é uma espécie de um bug, tá? Faz de conta que é um bug, tá? Os bugs têm muita facilidade de andar em areia fofa, nas dunas, né? A gente vê muito isso no Nordeste, lá naquela área turística, né? Os bugs andando por cima das dunas de areias fofas. Então, mas se eu for andar com o meu carrinho numa duna de areia fofa, meu carrinho vai atolar, vou passar vergonha. Por que um bug não atola? Porque o bug, ele tem pneus largos. E o que acontece? Se o pneu é largo, lembra do conceito de força, de pressão? Pressão é força sobre área. Se o pneu é largo, a área de contato com a areia é maior. E se a área de contato com a areia é maior, a pressão que o bug exerce sobre a areia é menor. Aí o bug não afunda na areia. Simples assim. Outro exemplo aqui, ó, sapato de neve. Eu nunca fui na neve. Eu também não, tá? A maioria, acho que a gente nunca foi, né, esquiar. É privilégio de poucos, né? Mas enfim, se você pesquisar na internet, você vai ver lá, sapato de neve. Tá? E pode cair um troço doido nesse neném? Pode. Tá, mas olha só. O sapato de neve, ele tem, né, que dá o sapato, e o sapato de neve fica em cima de uma espécie de uma raquete, né? Qual é a função dessa raquete aqui, ó? Essa raquete aqui, ela tem a função de aumentar a área. Porque se você aumenta a área de contato com a neve, se você aumenta a área de contato, você diminui a pressão que o teu pé faz sobre a neve. Logo, o teu pé não afunda na neve. Então, essa é a moral de um sapato de neve estar em cima de uma superfície ali que, né, faz aumentar a área de contato com a neve. Outro exemplo muito legal, e esse sim, né, todo mundo já viu um caminhão andando aí pela estrada, é o seguinte. Por que um caminhão tem muitos pneus? Não tinha parado para pensar nisso. Não, mas tem caminhões que tem poucos pneus, sim, mas carregam pouco peso, né? Pouca massa. Quando você pega caminhões que carregam muita massa, eles têm bastante pneus, né? Por que isso? Porque o pneu é fraco, então tem que distribuir o peso em cima de vários pneus. E a resposta é não. O que acontece? A estrada, tá? O asfalto, ele aguenta até uma certa pressão. Se você fizer muita pressão em cima do asfalto, ele começa a afundar. Você já deve ter andado numa estrada que circula muito caminhão e cria aquelas canaletas, né, por onde as rodas do caminhão passam, tá? Por quê? Porque o asfalto já não é de boa qualidade e porque a pressão é muito grande. Então, dito isso, por que o caminhão tem muitos pneus? Porque quanto mais pneus você tem tocando o solo, você diminui a pressão, porque você aumenta a área de contato com o chão. Se você tiver aqui em cada eixo tem 4 pneus, né? São duplos aqui, duplos do outro lado, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 4, 20, 21, 22. Toda essa massa que está distribuída em cima de 22 pneus, ou seja, a área é grande, e se a área de contato é grande, a pressão que o caminhão faz sobre o solo é pequena, e aí tende a não empurrar o asfalto para baixo, né? Não deixar ele defeituoso. Então essa é a função de ter muitos pneus. E outro exemplo bacana é a taxinha, né? Quem nunca enfiou uma taxinha na parede? E aí tem uma coisa bem safada aqui que é a seguinte, tá? Quando você vai botar essa taxinha na parede, você bota o dedo aqui e faz força, né? Só que uma coisa interessante é a seguinte, né? A força que você faz na taxinha aqui, a taxinha te devolve no teu dedo, né? Ela te devolve no teu dedo. Vamos supor que seja uma força de 200 newtons, ok? Se você fizer uma força de 200 newtons em cima da cabeça da taxinha, ela te devolve 200 newtons, ação e reação. E a força que você empurra a taxinha contra a parede também é de 200 newtons.
A pergunta é, quem que fura? Fura a parede que está aqui? Fura a parede que está aqui ou fura a tua mão? Porque a força é a mesma. Você aperta aqui, a força que a cabeça da taxinha faz na tua mão e a força que a ponta da taxinha faz na parede é a mesma, mas não fura a tua mão, fura a parede, fura a madeira. Por que isso acontece? Porque aqui você tem a força de 200 newtons aplicada numa área maior. Uma força de 200 newtons aplicada numa área maior dá uma pressão menor. Aqui você tem uma força de 200 newtons aplicada numa área bem picorruchinha. Uma força de 200 newtons aplicada numa área bem picorruchinha vai dar uma pressão graúda. Por isso que vai afundar na madeira e não afunda o teu dedo. A força é a mesma, mas as pressões que a cabeça da taxinha faz na tua mão e a ponta da taxinha faz na parede são diferentes. Por que aqui faz mais pressão? Porque tem menos área de contato. Sacou? Simples assim. Esse exemplo análogo eu vou fazer isso aqui, ó. Né? Ó, apoio o meu dedo aqui e aqui. Se eu apertar com as duas mãos a fuzel, a força nas duas pontas é a mesma. Só que qual dedo aqui vai ser furado? Este daqui. Porque eu estou fazendo a mesma força numa área menor. Vai dar uma pressão maior. Ok? Tá? Beleza. Então, assim, ó, são coisinhas simples, tá? Tem N exemplos, tá? Que a gente poderia trabalhar com isso aqui, tá? De pressão, tá? Mas assim, ó, usa, tá, o teu raciocínio. Se pressão é força sobre área, quanto menor a área, maior a pressão, tá? Beleza? Olha só, nós poderíamos até fazer um gráfico aqui, ó, de pressão por área. Se a área é pequena, a pressão é grande. Mas conforme você vai aumentando a área, a pressão vai diminuindo. Então, quanto maior a área, menor a pressão. Aí você pensa, isso que dá uma reta. Não. Quando uma grandeza é inversamente proporcional à outra, você vai ter uma coisa assim. Tá? Então, assim, ó, como é que a pressão se comporta em função da área? Dessa maneira, conforme tu vai aumentando a área, a pressão vai diminuindo. E diminui numa curva, tá? Numa curva hiperbólica, ok? Tá? Beleza? Funciona assim. Tem mais um monte de exemplos que eu poderia te mostrar. E aí caiu uma questão no Enem, e se eu te disser o ano eu vou estar te mentindo, mas eu acho que foi 2015. Foi uma questão do Enem que perguntava sobre o trator, né? Por que a roda, né? Eu vou desenhar um trator aqui no improviso, vai ser uma carroça, mas tudo bem, né, velho? Vai ter um trator aqui assim, acho que mais ou menos alguma coisa assim, Daí tem lá a capotinha aqui, faz de conta que você quer um trator bem bonito, tá ligado? Por que o trator, o guidão ali de direção, por que o trator tem os pneus largos, né? Se for ver aqui o pneu do trator, por que o trator tem pneus largos? O trator tem um pneu largo porque se pressão é força sobre área, quanto mais largo for o pneu, maior a área de contato com o chão, logo faz menos pressão. Se a pressão é menor, o que vai acontecer? Não compacta o solo. E era exatamente isso que a questão do Enem perguntava. Por que os pneus de tratores e máquinas agrícolas tendiam a ser mais largos? Para não compactar o solo. Por quê? Porque se a área de contato é maior, a pressão é menor. Então tende a socar menos a terra, o solo. Tende a compactar menos. Então isso aqui te cobrou no Enem. Cara, olha que questãozinha mumu de acertar. Ok? Então tá, gente. Essa é a primeira aula, então, tá, do nosso módulo de hidrostática. Beleza? Hoje a gente falou um pouco de pressão mecânica. Na aula que vem a gente vai falar um pouco de densidade. Ok? Ou massa específica, tá? Um abraço, tá, gurizada? Fiquem bem, tá? E até a próxima aula. Valeu!